Fala galera do Connect Cash, hoje estamos aqui recebendo a candidata a vereadora de Timon, Lília Menezes, né? Uma mulher que já tem uma história na política de Timon, policial militar, professora de educação física e filha de Timon, né? Estamos recebendo ela para ela falar um pouco da sua história na política de Timon, né? Lília, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Bom dia. Se apresente, quem é Lília Menezes? É uma policial militar e professora de educação física. Isso. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Dando essa oportunidade para que me conheçam também. Eu me chamo Lília Menezes Franco, tenho 39 anos, né? Criada e crescida em Timon, minha terra, minha cidade maravilhosa. Sou policial militar já há 17 anos, sargento aqui da polícia, no Maranhão. Também sou professora na educação, no estado do Piauí, educação física escolar. Eu sou multifuncional, viu, amigo? Eu também trabalho com aulas de Zumba desde 2015, uma das primeiras professoras com curso de Zumba na época em Timon, onde a gente deu início aos projetos também. Trabalho com aulas de spinning e sou mãe da Liz, mãe do Heitor, esposa, dona de casa. E hoje eu tô aqui para falar um pouco dessa mulher, né? Falar um pouco quem é Lília Menezes. E Lília, já que você se apresentou, eu queria que você falasse pra gente como surgiu essa sua paixão pela política, né? Em Timon. Amiga, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que fiz muito pelos outros por nada em troca. E foi quando eu acredito que através da boa política a gente pode mudar, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí foi quando, muito por incentivo também de amigos, né, que falaram por que eu não me candidatasse, né? E aí foi quando eu decidi também fazer política. Porque eu sei que a boa política, os bons projetos, eles mudam a vida da pessoa, né? Dá melhorias, dá qualidade de vida. E é isso, através dos meus projetos sociais, foi o que eu muito fiz. E aí foi o que me interessou fazer essa política. Eu costumo falar aqui para outros candidatos, né? Que assim, Rafael, eu procuro ver qual o trabalho social que a pessoa já tem para uma comunidade específica, seja a área da segurança pública, a área da saúde, ou uma área específica, para que eu possa, tipo, não, esse cara tem um trabalho social, e esse cara aqui, se ele chegar no poder legislativo, ele vai realmente atender aquela determinada comunidade, né? Então fala um pouco qual é o seu trabalho social que você já fez para a sociedade, mesmo sem mandato, sem poderio, como você falou, sem ter aquele padrinho político para lhe financiar, né? Você falou aqui no off um pouco da sua história. Fala um pouco desse seu trabalho social voltado para as pessoas. Eu sempre, como profissional de educação física, né, é o que eu sempre falo, né, e digo para as pessoas, Rafael, eu vou falar mal de mim? Não, né? Quem vai falar de Lília Menezes são as pessoas que me conhecem. E aí me conheceram através principalmente da atividade física, aonde eu iniciei em 2015 com trabalhos de turmas de dança, de zumba. E é muito gratificante, né? Você trabalhar com várias pessoas, com projetos na cidade de Timon, onde eu ministrava aulas em vários bairros. Isso era muito legal. E era muito interessante quantas mulheres, que eu sempre falo, a atividade física, ela salva vidas. E muitas mulheres, elas que não tinham condições de pagar ali uma academia, ou de pagar um funcional, ou qualquer outro tipo de atividade, elas faziam essas atividades gratuitamente, né? E eu também fiz outro projeto que era bem interessante, que era o Zumba que Alimenta. Eu ministrava aulas em casa e as pessoas, para ter acesso à minha aula, levavam 1 quilo de alimento, né? E esse alimento eu sempre montava cestas básicas. E eu lembro que minha primeira entrega desses alimentos na época foi para as mulheres assistidas da Patrulha Maria da Penha, né? Que elas, além de ter todo aquele sofrimento em relação à violência,
Então, às vezes, muitas mulheres, elas não tinham, como tinha essa dependência em relação a sair de casa devido à violência, e quando decidiam sair, com certeza, elas precisavam de um apoio, né? E aí as minhas primeiras cestas básicas foram para a Patrulha Maria da Penha na época, para acolher essas mulheres. Então é muito legal. Eu comecei na parte desses movimentos sociais em relação a ajudando mulheres, porque eu, como mulher, eu entendo essa necessidade de uma mulher. Foi algo que me chamou bastante a atenção em relação a fazer políticas, principalmente voltado para uma mulher. Interessante esse seu trabalho de pegar pessoas que estavam lá no seu movimento social, né, que era a Zumba, e incentivar elas também a ajudar, né? Porque quando você diz, não, você traz o alimento, mas então você está instigando as pessoas a ajudar também. É bastante louvável essa prática. Sim. Parabéns. E aí, a gente sabe que em Timon, né? Em Timon hoje tem a oposição, tem a situação e tem uma terceira via que a gente pode considerar. E eu queria que você explicasse para quem vai estar nos assistindo por que você está apoiando o Rafael, né, que é um pré-candidato a prefeito, como é que surgiu esse apoio, essa militância. Conte aí para quem vai lhe assistir. O Rafael, na verdade, é um amigo. Eu conheci o Rafael em 2017, né, fazendo... Não teve nada a ver com política, né? Foi fazendo marketing multinível da Contém um Grama, que era venda de produtos. E foi quando a gente se conheceu naquela época. E um cara bastante humilde, né? Fui convidado para trabalhar na equipe dele, de cosméticos. E a partir dali, então, a gente criou esse vínculo, essa amizade. E aí foi o que eu disse, né? Nunca tinha me envolvido em política. Mas aí eu falei, não, você, quando for... Decidi fazer uma reunião para ele e a partir dali eu comecei a me interessar também, né? E aí quando eu decidi, na campanha passada, a convite dele, eu me candidatei pela primeira vez em 2020. E como eu sempre fui, né, amiga, parceira... Então, ele com os projetos dele, eu também decidi acompanhá-los no projeto dele. Então, hoje, eu também, para deputado estadual em 2022, eu estava com ele e agora, 2024, continuei com ele nos projetos dele, apoiando ele para candidato a prefeito em 2024. Eu sei, para frisar e deixar claro que é algo que antecede a caminhada pública do atual candidato e deputado estadual. Isso, né? Então, assim, bem antes. As pessoas precisam entender que não houve aquela... Então, assim, é uma amizade, é uma honra que vem antes da política. Muito bem. E caso você chegue à Câmara, né? Qual o projeto que você tem, né? Porque a gente precisa entender que o vereador ele não pode prometer um posto de saúde, não pode prometer uma ponte, né? Que a gente tem vereador que está prometendo ponte. A gente não pode prometer construir um campo, uma escola, porque a gente sabe que a atividade do vereador é uma atividade totalmente diferente, uma atividade que é para garantir que o serviço público aconteça, para diminuir aquela distância do serviço público para a população. A população, né? Ele é o elo. Ele é o elo, é aquele cara que garante ali. Tá? Então, assim, qual é o seu principal projeto hoje, né? Se você chegar lá na Câmara de Vereadores. É interessante. Eu, como mulher, né? Você observa. Saiu no censo. O censo agora do BGE saiu que nós somos, né? A maioria na população é mulheres. 6 milhões de mulheres a mais do que os homens. Então, eu acredito que essa representatividade também, ela deveria ser aonde? Nos espaços públicos de tomada de decisão e poder, que seriam aonde? Também na política. Então, a maioria deveria estar aonde? Na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados estaduais, federais, senados. Se não me engano, na Câmara Estadual, Federal, Senado, somando, daria aí 20% de mulheres. Então, como é que nós somos? A maioria na população e na representatividade nós somos a minoria. Então, não só, se fosse a baixa representatividade, seria um motivo só para eu fazer essa política, decidir focar nesses projetos públicos voltados para nós mulheres, né? Principalmente o quê? A gente vê hoje as creches, os horários de funcionamento. A maioria das mulheres são mães solos no Brasil.
Tudo bem que quando você vê um projeto de uma creche, de uma escola integral, quem é que vai ser mais favorecido? Nós, mulheres. Mas temos que ter, eu como mãe, eu como professora, eu como dona de casa, eu entendo essa realidade, principalmente desse apoio. Então, uma mãe solo. Então, a gente estendeu os horários das creches. Então, uma mãe que precisa trabalhar, ela deixa que horas? Ela tem que entrar às 7, às vezes, no trabalho. A creche funciona às 7h30, 8. E aí, quando a criança sai, é 4 horas da tarde. Se ela sai 6. Então, eu acho que não estão olhando bem para esse lado, né? De ajudar. Então, a gente tem que focar. Uma das coisas que eu quero focar, lutar, é nesses horários das creches, principalmente. Porque nós, mulheres, a gente precisa também ser atendidas de forma correta, de forma igual, de acordo com a necessidade. Será se uma mãe solo, né, a gente que tem um apoio, já tem essa dificuldade, você imagina uma mãe solo que precisa trabalhar. Você já imaginou também um horário de creche? É o que eu sempre falo, quando uma mulher ela abdica do seu sonho, muitas. Quem é que deixa de trabalhar para cuidar da casa? O homem ou a mulher? Na maioria das vezes, as mulheres. Então, era interessante também uma creche noturna. Era bem interessante para essas mulheres poder voltarem a estudarem também, porque aí elas chegam do trabalho e aí precisa fazer uma outra demanda e com quem vai deixar os filhos. Então, um dos meus projetos seria estender esses horários das creches, a criação de mais creches, que é bem interessante também, e focar em políticas públicas para nós mulheres em relação ao feminicídio, que acontece muito, né? Violência contra a mulher, fazer projetos, empregabilidade dessas mulheres que são vulneráveis. Muitas ainda permanecem nessa vulnerabilidade porque depende financeiramente do marido, né? E muitas, elas permanecem. Então, essa empregabilidade, fazer projetos voltados a isso, para dar essa independência a elas, é bem importante. Assim, de fato, a gente, se a gente for parar para analisar, é algo não tão, tipo assim, significativo no ponto de vista de ajustar, mas relevante no dia a dia das pessoas, Sim. Das mães solo, né? Eu vi uma pesquisa que realmente muitas mães, elas deixam de ter acesso ao emprego ou de procurar emprego pelo fato de não ter a rede de apoio. A rede de apoio. Então, assim, olha a tua proposta, aumentar em 2 horas a saída da criança. Cara, é tão simples isso. Muito simples. Você não está precisando criar uma nova creche, você não está precisando contratar outra pessoa, você está precisando só aumentar ali 2 horas. E o impacto social é um impacto absurdo. Por quê? Porque essa mulher ela vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Ela vai fomentar aquilo nela, ela vai querer estudar. Então, assim, você consegue fomentar toda uma cadeia social apenas acrescentando 2 horas ali na creche da criança. E principalmente, né, também essa construção também ela é importante, porque hoje em dia muitas mães, elas reclamam não ter vaga. Então, o que eu sempre falo, não existe projetos mirabolantes. Os projetos que existem, eles são bons. Só falta funcionar de forma que atenda a necessidade. É fazer funcionar o básico. Como é que uma mãe precisa de uma vaga e não tem vaga? Exato. Não, então é fazer funcionar o básico. É atender essa solicitação. Uma mãe que precisa ser atendida, ela ser atendida. Então, melhorar os horários, realmente lutar por construção, sim, de mais creches, que é para atender justamente essa demanda, né, que a gente necessita. E assim, diminuir essa distância do serviço público, né, para a necessidade da população em geral, é super interessante, porque assim, vamos imaginar que essas mulheres, alguns casos, conseguiram lá, elas vão poder trabalhar ou em casas, ou ter sua profissão, ou empreender, ter trabalho para empreender. Então assim, você movimenta toda uma cadeia social, justamente, alterando ou construindo. É interessante uma simples situação, né? Então, assim, você está trazendo um problema teoricamente simples, mas de um impacto social gigantesco. Grande. E assim, às vezes a gente vê, está em período político,
as pessoas prometendo mundos e fundos, quando que o básico Funciona. bem feito funciona. Né? O básico bem feito funciona. Né? Se no posto de saúde tiver lá o médico, diariamente tiver o remédio, vai funcionar, porque o cara não vai para o hospital, o cara vai ali no posto de saúde. Se tiver realmente funcionando, tiver o básico funcionando, as coisas começam a rodar, né? De forma correta. Rafael, é justamente isso que você coloca, né? As pessoas sempre perguntam e querem saber das suas propostas, dos seus projetos. E é o que eu sempre venho em mente, né? O que a gente tem é bom. Só falta funcionar de forma que atenda. Né? Então, assim, por exemplo, na área da segurança pública, a gente sabe que a segurança pública ela é de competência do Estado. Mas nós podemos, sim, eu como uma figura política, eu chegando lá, eu posso fazer articulações com deputados estaduais, fazer parcerias, articulações que vão, por exemplo, estruturar melhor a polícia, né? Fazer parcerias que melhore o serviço. A partir do momento que você melhora uma iluminação pública de uma cidade, que você luta para aquilo, você já melhora a segurança. Exatamente. Eu sempre falo, tem uma rua escura, uma rua bem iluminada. Você vai preferir ir por qual? Né? Então, assim, é melhorar. Então, são vários pontos simples que se você buscar essas melhorias, vai funcionar bem. Né? Fazer um sistema de vídeo monitoramento na cidade, estender mais, né? Ter essa visão, são pontos que melhorando, claro que vai melhorar. Melhora ou não melhora a qualidade de vida das pessoas? Quando eu te falo que eu sempre fui uma pessoa que fiz muito pelas outras por nada em troca, e quando eu decidi fazer a política, é nessa questão. Porque a gente brigando, a gente lutando, a gente fiscalizando, como você mesmo falou, o posto de saúde tem médico, tem remédio. Então, o vereador, ele é esse elo entre a população e o prefeito para fiscalizar, para que ele faça com que aquilo aconteça. Então, é fazer o que tem que ser feito. Então, isso faz com que melhore, sim, a vida daquela pessoa, que quando ela vá num posto de saúde, tem lá o médico para ela ser atendida. O que eu percebo? O dinheiro vem para ter o médico. Vem. E o remédio? Quando as pessoas, a gente andando e... Não, eu já tô 5 dias, já tô 8 dias sem remédio. Então, gente, são coisas, assim, que entristece. E que a gente fica se perguntando por que não funciona. Porque é para funcionar, porque dinheiro tem para funcionar. Então, imagina aquela pessoa sendo bem recebida, bem acolhida, sendo bem atendida, o médico foi no consultório odontológico, tá lá, tem material, vai fazer o procedimento. Tudo que você precisa dentro da saúde, de uma educação, no que viabiliza a segurança, em tudo, na infraestrutura, é fazer o que tem que ser feito. É o básico que funciona. É o básico que funciona. E eu queria dar uma sugestão, né, de projeto de lei. Eu queria que você... Eu tenho muita fé em Deus, você vai chegar, porque eu acredito que... E falando um pouco da sua área, você como profissional da área da segurança pública, então assim, é interessante ter profissionais porque eles entendem e viveram na pele as necessidades. A necessidade, justamente. Ou uma coisa simples, a iluminação. É simples, se você... tá lá no seu patrulhamento, não sei como é que chama, se tá uma rua bem iluminada, você consegue identificar os perigos e riscos daquela rua, identificar as pessoas que estão ali. E uma rua escura, você fica mais propício aqui à criminalidade. Na minha casa teve uma situação... Roubos. De assalto por conta de falta de iluminação. E às vezes você paga para aquilo e as pessoas têm que o quê? Que tá ali reclamando, brigando, às vezes já chegou nas andanças, ouvindo as pessoas. Meu filho, eu tive que pagar do meu bolso para poder estar ajeitando isso aqui, porque minha filha chega tarde de casa e eu fico preocupada, então aqui estando mais iluminado é mais seguro pra gente. Mais seguro, você tá vendo. Né? Então assim, não sou eu que tô falando isso pra você, né? A gente andando, a gente ouvindo as pessoas, né? Então elas estão clamando por essa mudança e por essa melhoria. E assim, aí o meu projeto de lei, que eu vou dar a sugestão para você, quando você chegar lá na Câmara, você vai chegar lá, você vai dizer assim, olha, Deus. Nós vamos colocar aqui um ponto eletrônico digital nas UBS, que aí, meu filho, não tem como arrancar o dedo e botar lá pelo médico. Pelo outro, verdade. Então assim, você que tá assistindo, eu passo contato da empresa que tem os pontos eletrônicos digital lá, que vai participar de licitação, eu quero ver, vamos ver se pelo menos diminui
essa inadimplência do pessoal lá tá atendendo, né? O ponto A falta de médico, a falta de tudo. porque não tem como cortar o dedo e levar, porque digital é digital, né? É verdade. E tem tanto digital quanto facial. Então, assim, cada um tem tem o seu rostinho específico. E é um projeto de lei para você, se você chegar lá, o seu partido chegar, com certeza você vai ter voz, mas eu acredito que você vai conseguir. E para finalizar, eu queria que você falasse por que votar na Lília Menezes. E aí você pode falar seu número, seu partido, prefeito, fica à vontade, o espaço é todo seu, olhe para essa câmera. 40 e 190 da polícia. Olha como ficou fácil, viu? 40, 190 e para prefeito, não mais, não menos que ele, Rafael 40. Muito obrigada pelo espaço, Rafael. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e só muita gratidão pela oportunidade e também estou à disposição, que a partir desse momento, se é uma amizade que se constrói, que é para a vida. Então, eu peço, por que você tem que votar na Lília? Eu nunca fui vereadora, então eu não tenho como te mostrar os meus projetos ou mostrar o meu mandato. Agora, me dê a oportunidade para você ver se eu não faço essa diferença. Agora, essa diferença eu não vou fazer sozinha. Eu preciso do teu apoio, eu preciso do teu voto, para que eu possa chegar lá. E aí, quando eu chegar lá, você pode me apontar o dedo, mas enquanto isso, não. Então, dia 6 de outubro, eu peço seu voto para que você seja Lília Menezes com o número 40190 e Rafael 40. Obrigado. Então, você, pré-candidato a vereador, seja de Teresina, de Timon, que quer fazer um pouco das suas propostas, das suas ideias, procure o Estúdio Periconet, clique aí no nosso Instagram e entre em contato, que esse espaço é aberto para democratizar. Se você não tem condição de ir para um grande estúdio, venha para cá que a gente vai lhe dar voz e vez de verdade. Valeu, até a próxima.